Vamos poder sentar, irmãos? Vamos agora ler o texto da pregação desta tarde. A nossa pregação se dará nos versos 7, Tiago 5, versos 7 a 11, porém vamos ler Tiago 5, verso 1 a 11. Tiago 5, verso 1 a 11. Diz assim o texto da palavra de Deus: Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmo, e há de devorar como o fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que cefaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos cefeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então vamos agora ao texto da pregação. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador guarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Oremos mais uma vez, pedindo a direção do Senhor sobre a pregação. Deus bondoso, queremos, Senhor, nesta hora, rogar Tua bênção sobre a pregação da Tua palavra. Vamos, mais uma vez, poder ouvir, Senhor, a pregação, a exposição da Tua palavra. E nós cremos que o Senhor, no Seu cuidado, tem olhado para nós. O Senhor prometeu estar conosco e o Senhor prometeu nos dar o Teu Espírito Santo. E o Teu Espírito Santo que inspirou a palavra, e também é o mesmo Espírito que ilumina as nossas mentes. Nessa tarde, mais uma vez, o Senhor possa iluminar a nossa mente, aquecer o nosso coração pela Tua palavra, para que assim possamos responder com fé, com gratidão em nosso coração, aquilo que o Senhor está a falar conosco. Esteja conosco mais uma vez, da Tua bênção, por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Amada igreja,
de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, quando nós olhamos o mundo ao nosso redor, ou quando mesmo olhamos para as linhas da nossa própria história, não é difícil, irmãos, perceber que a vida humana é marcada por estações de profundas dores e muitas vezes de muitas dificuldades. O texto que nós acabamos de ler, aqui Tiago está escrevendo para pessoas que sabiam exatamente o que era sofrer. E para entender o peso das palavras de Tiago, precisamos aqui lembrar que ele escreve para a igreja na diáspora. Esses irmãos foram dispersos, foram perseguidos, eles fugiram da sua terra natal, Jerusalém, e eles foram dispersos pelo império e estão sofrendo. E é importante também notar aqui que, no contexto do século I, a economia da Judéia, como também a economia de todo o Império Romano, estava na mão de homens implacáveis, de uma elite implacável, impiedosa. E é para esse cenário de exploração que Tiago olha nesse texto aqui. Por quê? Porque muitos daqueles irmãos enfrentavam a opressão, especialmente de patrões ricos. Eles sofriam, de acordo com o que nós vimos no início da leitura, eles sofriam com a injustiça social. Eles carregavam o peso da escassez. Muitos deles trabalhavam como boias frias, nos campos, nas lavouras, no trigo. Muitos tinham os seus salários diários sonegados pelos patrões. É como Tiago diz, que eles plantavam, mas o fruto do suor era roubado pelos poderosos, e isso acontecia através de fraude e suborno nos tribunais. Que cenário terrível para muitos daqueles irmãos. Na cultura da época também devemos entender que o trabalhador diário, ele precisava receber no final do dia. Então imagine, ele tinha que trabalhar, de repente, 6, 7 da manhã, às 5 da tarde, na esperança de, ao chegar no final do dia, receber aquele dinheirinho para comprar o pão, o alimento para levar para a sua casa. Isso poderia também se dar por meio de trocas, mas sabe o que acontecia? Aqueles homens maus, muitos patrões retiam o salário daquelas pessoas. E muitos cristãos estavam passando com isso. Quando Tiago faz a repreensão a esses ricos, Tiago também tem em mente o que está lá em Levítico 19:13. Porque lá em Levítico 19:13 diz que reter o salário de um refugiado era equivalente a uma sentença de morte lenta. E isso é o que explica aqui, né, a extrema dureza e urgência que Tiago usa aqui contra os ricos, nos primeiros versículos aqui do capítulo 5. Como vimos na leitura, Tiago foi duro na sua crítica concernente aos ricos, em que o clamor dos pobres estava chegando diante do Senhor dos Exércitos. E é nesse cenário, irmãos, de opressão, onde o ímpio prosperava, onde o justo padecia. É neste cenário que se encontra o nosso texto essa tarde. Mas quando chegamos ao nosso texto, vemos que a palavra de Deus não nos promete aqui, ou não faz promessa para nós de ausência de problemas. Mas o Espírito Santo, através de Tiago, quer erguer os nossos olhos acima das circunstâncias e nos dar aqui uma certeza gloriosa.
E a certeza gloriosa que está no nosso texto, e Tiago vai repetir, é que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Sendo assim, irmãos, o tema da nossa pregação nessa tarde é: esteja confiantes, Jesus Cristo vai voltar. Então, diante das adversidades, esteja confiante, porque a promessa que temos é que Jesus Cristo vai voltar. E à luz desta promessa, Deus nos chama aqui a assumir 3 atitudes fundamentais enquanto aguardamos o dia do Senhor. Então, devemos estar confiantes, porque o Senhor vai voltar. E diante disso, aqui somos chamados a termos atitudes. A primeira atitude que Tiago chama o seu povo a ter é exercer a paciência. E ele aqui usa a paciência do agricultor. Então, o primeiro mandamento do Senhor para nós nessa tarde é: sejam pacientes. Então ele diz: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós, observe o imperativo, sede vós também pacientes. E, irmãos, para fazer entender aqui o significado de paciência, o que Tiago faz? Para que aqueles irmãos possam entender o significado de paciência, Tiago usa a imagem de um agricultor. Observemos que o lavrador, ele não fica de braços cruzados. O lavrador, ele não fica esperando o fruto cair do céu. O que o lavrador faz? Ele prepara a terra, ele planta a semente, ele cuida do solo. Então aqui é como Tiago estivesse dizendo que da mesma forma, a paciência não é, irmãos, uma passividade relaxada. Às vezes tem pessoas que confundem isso. Paciência aqui não é uma passividade relaxada. Paciência aqui também não é uma angústia silenciosa, em que a pessoa está aguardando, né? E ela está com aquilo silencioso, calado, e ela diz: olha, eu estou quase explodindo. Não é isso que Tiago está falando aqui. Mas sim, Tiago está falando aqui que isso é continuar fazendo o que é certo. Sede paciente aqui é um chamado para a atividade, é um chamado para continuar trabalhando, é um chamado para continuar vivendo pela fé, não pelas circunstâncias. Porque os justos, os filhos de Deus, os eleitos em Cristo, são chamados a andar por fé, a viver pela fé. E como as Escrituras nos ensinam que é de fé em fé. Então o chamado aqui é para estarmos vivendo por fé, enquanto esperamos o tempo de Deus, enquanto aguardamos o tempo do Senhor. Porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. E às vezes nós queremos viver no nosso tempo. E queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas Tiago está dizendo: irmãos, sedes pacientes até a vinda do Senhor. Ele aqui aponta para o tempo do Senhor, que não é o nosso tempo. E para isso ele usou a imagem do agricultor. Por quê? Porque o agricultor depende de quê? De fatores que ele não pode controlar. E Tiago, em sequência, diz: olha, observe o agricultor. Ele precisa das primeiras e das últimas chuvas. Ele precisa das primeiras chuvas para fazer a semente germinar. E ele precisa das últimas chuvas para fazer o fruto amadurecer. Então, irmãos, Tiago aqui nos lembra que assim como o lavrador precisa confiar no ciclo da natureza, que é criado por Deus, nós precisamos confiar na soberania de Deus. Nós precisamos confiar no tempo de Deus. Nós precisamos aceitar que não temos tudo sobre o nosso controle.
As coisas não estão sobre o nosso controle. Se fosse assim, rapidamente resolveríamos tudo. Mas Deus é soberano. E por Deus ser soberano, nós temos um chamado aqui a sermos pacientes e a confiar nisso. Que na sua soberania, no tempo dele, ele que controla todas as ações e controla todas as coisas, ele executará a justiça, porque o contexto aqui era da injustiça, do sofrimento que estava caindo sobre aqueles primeiros irmãos e que estava causando sofrimento até mesmo na comunidade da fé. Então veja, irmãos, a espera do lavrador tem o que aqui? Tiago, em sequência, diz que há um propósito para a espera do lavrador. Qual é a espera do lavrador ou do agricultor? O precioso fruto da terra. Tiago diz que ele espera porque o que está na mente dele é o precioso fruto da terra. Sendo assim, Tiago conforta o povo de Deus, garantindo que a espera fiel não será vã. Haverá o fruto. No tempo certo nós colheremos o fruto. E Tiago aqui apontou para a vinda do Senhor. Ele quer dizer com isso que a vinda do Senhor é a grande colheita. A vinda do Senhor é o grande dia da recompensa. Naquele dia ouviremos isso. Bem-vindo, servo fiel. Tu que fosse perseverante no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Mas aqui, irmãos, quero ainda falar que, todavia, quando recebemos aqui, porque há uma ordem imperativa aqui, quando nós recebemos aqui essa ordem, sede paciente, significa que a paciência também não é um sentimento que brota espontaneamente quando tudo vai bem. Paciência aqui também tem a ver com escolha. Eu quero falar sobre isso aqui porque isso aqui envolve responsabilidade cristã. E eu sei que muitas vezes nós queremos fugir disso. Nós, às vezes, gostamos de falar de certas coisas, de doutrinas, de certos assuntos, e nos empolgamos, às vezes com coisas até polêmicas, e esquecemos do nosso chamado para a responsabilidade cristã. Então, entenda, você é responsável para governar as suas reações. Quando ele diz sede paciente, o imperativo que ele está usando aqui é para isso. O imperativo tira de nós, o imperativo que Tiago usa aqui, tira de nós a desculpa de dizer assim, eu sou estourado assim mesmo. Quando vamos, às vezes, falar com alguém para que ela seja mais paciente, que ela mantenha calma, a desculpa dela é, eu sou desse jeito, eu sou estourado assim mesmo. Ou elas dizem, as circunstâncias me fazem perder a cabeça. Tiago aqui nos chama a responsabilidade cristã, de voluntariamente, é o papel nosso acalmar o coração, suportar a pressão, independentemente do cenário externo que esteja vivendo. E aqui envolve também o quê? A humilhação diante do Senhor. Nos humilharmos diante de Deus. E orarmos para que o Espírito Santo trabalhe em nós estas coisas. Porque o Espírito Santo é aquele que nos capacita a executar a obra dele. Para isso, irmãos, não veja a paciência aqui como uma técnica humana. Não é isso que Tiago está falando aqui também. Não é as técnicas humanas que alguém vai dizer, da psicologia, que vai dizer para você, olha, conte até 10. E a pessoa começa a contar, olha, eu tenho que me acalmar. Aí ela começa, 1, 2, 3, 10 e estoura. Né? Não é respirar fundo. Paciência aqui é fruto do Espírito Santo. Paciência aqui é dom de Deus. E nós somos chamados a cultivar os dons que o Senhor nos dá. Ele usa a imagem do agricultor para isso. A paciência, ele aponta para uma atividade. O texto diz, sede paciente, observe isso aqui também, que aqui também vai envolver a nossa responsabilidade. Sede paciente até a vinda do Senhor. Guarde essa palavra em sua mente, até. Sede paciente até a vinda do Senhor. Observe que aqui existe um espaço de tempo.
entre o agora e o cumprimento final das promessas do Senhor. Esse intervalo, irmãos, não é um vazio, como alguém possa achar. Mas esse intervalo que ele está dizendo até a vinda do Senhor é o palco da nossa responsabilidade cristã. Aqui entra o palco da nossa responsabilidade cristã. Nós somos chamados aqui a uma responsabilidade cristã. É como alguém que pede para você esperar em algum lugar e diz assim, olha, aguarde aí um pouquinho. Daqui a pouco eu volto. Imagina você fala para o seu filho pequenininho, você tem que ensinar ele essa responsabilidade. Filhinho, aguarda aqui que o papai vai ali, daqui a pouco o papai chega. Você ali impôs uma responsabilidade para ele também, mesmo pequenininho. E se você atrasou um pouquinho e ele se desespera e sai do lugar, e ele está chorando, o que é que você logo vai dizer? Mas o papai não pediu, a mamãe pediu que o filhinho ficasse aqui. Aqui Tiago está como falando exatamente isso. Irmão, sede paciente, mas até a vinda do Senhor. Existe um intervalo aqui. Esse intervalo envolve a nossa responsabilidade. Sendo assim, irmãos, enquanto o Senhor não vem, qual é a nossa responsabilidade? Enquanto o Senhor não vem, enquanto o Senhor não responde às nossas orações, ou enquanto não vem aquela resposta que você tanto está esperando, a sua responsabilidade é o quê? Manter-se firme no seu posto, manter-se firme no seu lugar. Algo não está como você quer? Há pessoas que se apressam e logo abandonam o seu posto. A igreja não presta mais, já abandona o seu chamado para estar aqui, larga a igreja. A falta de paciência faz com que alguns larguem a família e assim vai. Então, a nossa responsabilidade é esperar. A sua responsabilidade é manter-se firme no seu posto. Voltando aqui à metáfora do agricultor, ou à imagem do agricultor, a responsabilidade do agricultor é o quê? Não é fazer a chuva cair. O agricultor não tem o poder de puxar a planta, ou fazer a planta crescer por si mesmo. A responsabilidade do agricultor é simplesmente arar, manter o campo limpo, manter a terra limpa, proteger o seu campo das pragas. Porque, no contexto de Tiago, quem faz a chuva cair é Deus. E isso envolve a nossa responsabilidade. Então eu pergunto, meu irmão, minha irmã, qual é a sua parte no chão que você pisa hoje? Seja no trabalho, seja na família, seja na igreja. O Senhor espera que você cumpra o seu dever diário e você faça isso com excelência. Sedes pacientes. O mundo, meu irmão, ao seu redor pode estar caótico, as coisas podem estar caóticas ao seu redor. As pessoas podem ser difíceis, e são. Não é fácil lidar com o ser humano. É difícil. É muito difícil lidar com o ser humano. Então as pessoas ao seu lado podem ser difíceis. E muitas vezes é. Ainda assim, qual é a postura sua? A postura do seu coração é uma responsabilidade que você tem que assumir para si mesmo. Aguente firme. Aqui envolve imperativo. É como se Tiago estivesse dizendo, olha, trabalhe bem. Observe o agricultor. Ele semeia, ele cultiva, então trabalhe. Confie, meu irmão, no dono da seara. Ele trará a boa colheita se mantivermos a nossa responsabilidade de arar o campo, de cuidar do campo e de proteger o campo. Então aqui nós vimos uma responsabilidade para cada um de nós, manter a paciência, cultivar em nosso coração o fruto do Espírito Santo.
paciência. Mas também Tiago fala sobre fortalecer o coração sem murmuração. É a segunda atitude cristã. Fortalecer o coração. O mandamento de Tiago aqui, veja que avançou do campo das circunstâncias e foi direto para o interior. E em seguida, ele vai para os nossos relacionamentos. E aqui ele completa o seu imperativo, dizendo: fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Ele repete mais uma vez a vinda do Senhor. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Veja aqui, irmãos, que ligação Tiago faz aqui. Observemos que Tiago sabe, irmãos, que quando os tempos se tornam difíceis, quando o tempo se torna difícil, a nossa estrutura interna é o quê? Primeiramente, abala-se. Isso é possível. Para isso, a ordem é o quê? Fortaleça o coração. Na linguagem bíblica, coração não é apenas o lugar dos sentimentos, mas coração também é o centro da vontade. Coração, na linguagem bíblica, é também o centro das decisões e também do caráter. Do caráter. Já ouviu a expressão? Quem vê cara não vê coração. Porque coração envolve aqui também o caráter. Então Tiago sabe que quando o sofrimento é prolongado, isso gera cansaço e às vezes faz a fé vacilar. Então fortalecer o coração, portanto, significa manter-se firme, significa cultivar a paciência e não permitir que o desespero ou mesmo a amargura tomem conta de nós. Para estabilizar a mente e a alma de seus leitores, o que Tiago faz? Tiago aponta para a vinda do Senhor. Por quê? Porque para os primeiros cristãos, a promessa do retorno de Cristo, isso é a parúzia, não era um motivo de medo, mas era a maior fonte de consolo. E como também deve ser para nós aqui, irmãos, uma fonte de consolo. Saber que um dia o Senhor há de vir. Então, saber que o Senhor vai voltar é um lembrete vivo. Qual era o lembrete que Tiago está querendo trazer na mente dos seus leitores? É um lembrete vivo de que a injustiça tem prazo de validade. Os problemas e as adversidades da vida e as lutas deste mundo terão um prazo de validade. Por quê? Porque no tempo de Deus, Ele virá para fazer justiça. O sofrimento para todos nós cristãos aqui é temporário. Por mais que soframos, temos que ter essa segurança em nossos corações de que o sofrimento aqui é temporário. O fim da dor chegará. O fim da dor está chegando. No entanto, irmãos, aqui, como eu disse, há uma advertência séria aqui. Por quê? Porque existe aqui, o Tiago aponta para o perigo da murmuração. A murmuração sempre acompanha os tempos de crise. Quando as coisas ficam difíceis, porque isso é possível acontecer conosco, quando os recursos faltam, quando surgem problemas na família, na igreja, quando bate aquele cansaço, a tendência humana sempre é projetar a sua frustração nas pessoas mais próximas. Sempre é assim. Diante das crises, diante das dificuldades, temos tendência a isso. A querer colocar a culpa das nossas frustrações e dos nossos problemas nas pessoas que estão próximas de nós. E é aí, irmãos, que muitas vezes começamos o quê? A apontar o dedo. Vamos, às vezes, falar dentro da própria congregação. Começamos, às vezes, a apontar o dedo para o irmão. Começamos a reclamar da liderança, do pastor, do conselho.
começamos a murmurar pelos cantos. Sendo assim, Tiago, ele dá aqui um alerta solene. Ele diz: não vos queixeis uns aos outros, ou uns contra os outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. O termo que Tiago usou aqui para queixa, irmãos, como também algumas traduções foram traduzidas como resmungar ou suspirar contra, queixas aqui vai além de um simples desabafo, tá? Um simples desabafo não é uma queixa. Eu posso chegar e uma conversa com o pastor Lenay desabafar alguma coisa. Um irmão pode chegar para um presbítero e fazer um desabafo. E devemos entender que quando o Tiago fala aqui, não queixai-vos uns dos outros, vai além de um simples desabafo. Queixar-se aqui é algo além. Refere-se a guardar ressentimento, murmurar, culpar o outro pela sua própria frustração, cultivar amargura, às vezes dentro da comunidade, cultivar amargura dentro da família. E isso é muito comum quando as coisas não estão bem. Começamos a culpar as pessoas e, ao mesmo tempo, começamos a guardar ressentimento sobre algo. E Tiago está dizendo: não façam isso. Não façam isso. Eis que o juiz está à porta. Tiago está alertando que quando gastamos tempo, irmãos, quando gastamos tempo criticando e culpando o próximo de forma ácida, como eu disse, isso é diferente de um desabafo. Quando um cristão gasta tempo criticando e julgando o seu próximo de forma ácida, nos colocamos no lugar de juízes. Porém, a questão aqui, irmãos, é que todos nós somos falhos. E ao usarmos um padrão rígido para condenar o outro, ativamos esse mesmo padrão contra nós mesmos perante Deus. A palavra que Tiago usa para não queixar-se é que não julgar, não condenar, porque ao fazer isso, você ativa um padrão que virá contra você mesmo. Aqui devemos lembrar das palavras do nosso Senhor Jesus: não julgueis, lá em Mateus 7. Não julgueis para não ser julgados, porque com o juiz com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Sendo assim, irmãos, Tiago quer mostrar aqui nesse texto, quando ele vai dizer que o juiz está à porta, essa expressão que ele usou aqui da porta, é para dizer que Cristo não é apenas o salvador da igreja. É muito bom sabermos disso, né? Ele é o Senhor da igreja, ele é o nosso salvador. Mas Tiago também diz aqui que é importante a gente observar que ele é o juiz que está à porta. Ele é o juiz que observa como nós nos tratamos, como tratamos uns aos outros. Ele é o juiz que está à porta e ele está observando como tratamos uns aos outros dentro da família, na comunidade. Então, amados irmãos, em vez de murmurar, em vez de culpar uns aos outros, vamos exercer gratidão. Vamos louvar a Deus, vamos agradecer ao Senhor. Vamos assumir a nossa responsabilidade cristã. E qual é a nossa responsabilidade cristã? Como já ouvimos pela manhã, andar em amor, preservar a unidade, preservar o amor entre os irmãos sem murmuração. E por último, chegamos ao último ponto, aqui vamos para esse ponto final, com a promessa gloriosa de que o Senhor breve virá, de que o Senhor voltará. Tiago diz: olhe para os profetas. Diante das adversidades da vida, olhe para os profetas. Aqui o Espírito Santo, irmãos, aponta para a galeria dos santos do passado. Ele diz: meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição e a paciência, e os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó,
Viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Queridos irmãos, para que os leitores de Tiago aqui não viessem achar que o sofrimento era alguma evidência de que Deus havia o rejeitado ou de que Deus havia esquecido deles, Tiago aqui traz à memória deles a história dos profetas e de Jó. Por que isso? Porque na mentalidade da época, porque existia isso na mentalidade da época, especialmente na mentalidade dos pagãos. O sofrimento tinha a ver com a ira dos deuses. Os deuses estão irados conosco. Se houvesse lutas, fome, seca, guerra, ele sempre atribuía isso à ira dos deuses. Na mentalidade também dos cristãos, e que havia também isso na mentalidade das pessoas, é que o sofrimento era sinônimo de que Deus estava em desagrado. A ideia é, se eu estou sofrendo, é porque Deus está irado comigo. Porém, Tiago desconstrói esse pensamento. Ele usa aqui uma expressão: felizes os que sofreram. Observe a vida desses santos profetas. Eles foram felizes porque sofreram. Aqui Tiago muda, irmãos, completamente a perspectiva de seus leitores. Ele mostra que o sofrimento na vida cristã não é uma derrota espiritual, como alguns pensam, mas sim é uma oportunidade de perseverar crendo na imensa bondade e fidelidade de Deus. E para provar o seu argumento, Tiago aponta aqui para quem? Para os heróis da fé do passado. Os profetas. Quem foram os profetas? Eles foram homens que falaram em nome do Senhor. Eles eram homens separados por Deus, homens santos, homens obedientes. E mesmo assim, esses santos profetas passaram por profundas aflições. O sofrimento deles, irmãos, não foi falta de fé, mas, na verdade, o sofrimento desses homens do passado fazia parte da sua missão. Nós também devemos ter isso em mente. O sofrimento, muitas vezes, para nós como povo de Deus, também faz parte da nossa missão. O próprio Jesus, a nos enviar e a nos alertar sobre o ID, ele assegura que no mundo tereis aflições. Ele diz: tomai minha cruz, segue-me. Então o sofrimento, muitas vezes, a oposição faz parte também da nossa missão. Ele destaca aqui o caso de Jó. Todos aqui conhecem a história de Jó. O texto diz que viste o que o Senhor fez com Jó. Jó sofreu, mas o texto aponta: viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Conhecemos a história dele. Jó, em um único dia, perdeu os seus bens, perdeu seus 10 filhos. Pouco depois, perdeu a saúde. E o que restou para Jó? Apenas feridas no corpo, desprezo daquelas pessoas que o cercavam. A questão é: Jó chorou? Sim. Jó questionou? Sim. Mas Jó fez o quê? Jó perseverou. Jó não negou seu Deus. Ele manteve o seu coração ancorado no Senhor. E mesmo sem entender o porquê de tanta dor, Jó adorou. Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Veja, irmãos, a história de quem espera no Senhor nunca termina em tragédia. Isso é uma coisa que você deve guardar em mente. A vida daqueles que esperam no Senhor nunca termina em tragédia. Até mesmo quando a dor bate a porta. Porque isso vai acontecer, e isso acontece com todos nós. Até mesmo quando a dor bate a porta, devemos lembrar de uma coisa: o nosso Senhor é cheio de misericórdia. Ele é compassivo. Deus sempre nos trata além daquilo que merecemos. Ele nos trata com a sua misericórdia. Deus é compassivo, irmãos. Devemos estar cientes que o choro, muitas vezes, pode durar noites.
As lutas na nossa vida, na nossa família, e às vezes a luta na igreja, pode ter um tempo longo, pode até parecer que não tem fim. Mas o fim que o Senhor dá sempre é marcado por sua infinita misericórdia. Então, amada igreja, eu posso terminar dizendo que quando lemos esse livro de Tiago, do começo ao fim, ele nos chama à maturidade. Tiago, nesse livro, diz que nós devemos ser pessoas que busquemos maturidade e maturidade para frutificar. Porém, a maturidade, irmãos, não é gerada em mar de rosas. O livro de Tiago já deixa claro que muitas vezes nós temos que experimentar o fogo das provações. Ele diz que a prova da vossa fé produz esperança para que sejais perfeitos, íntegros, sem que vos falte coisa alguma. Portanto, amados irmãos, a palavra de Deus para nós essa tarde ordena que nós devemos mudar de postura diante das aflições. Em vez de reclamar, em vez de murmurar, a primeira atitude que devemos ter, ser paciente. E aqui devemos seguir o exemplo do agricultor, isso é, continuar plantando, continuar fazendo bem. Mantenha-se fazendo a vontade do Senhor, nos caminhos do Senhor. É para isso que o Senhor o chamou. O tempo da bênção virá. Porém, viva sem pressa. Procure viver sem agitação. A vida cristã é para viver no descanso do Senhor. No descanso do Senhor, não na ansiedade. Segundo, permaneça firme, fortaleça o seu coração. E como você vai fazer isso? Na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, estando aqui cada domingo para ouvir a pregação da palavra de Deus. Fortaleça o seu coração por meio dos conselhos dos oficiais. Esteja aqui, fortalecendo o seu coração, sempre fortalecendo o seu coração e fazendo uma coisa que Tiago fala aqui, vigiando os seus lábios, para que a murmuração não saia da sua boca, porque murmuração quebra a unidade no meio do povo de Deus. Não é fácil. O livro de Tiago diz que não é fácil manter a língua presa. Tiago diz que a língua é um instrumento terrível. Mas aqui ele diz, fortaleça o seu coração sem murmuração. Então vigie sua língua, meu irmão. Ore para que ela se mantenha no lugar dela. Não é difícil. Não é fácil, desculpe. É difícil. Tiago diz que a língua é como um veneno que facilmente pode contaminar. Então, o segundo conselho que temos aqui, diante da grande promessa de que o Senhor há de vir, mantenha-se firme, guarde a sua língua, vigie para não destruir a unidade do corpo de Cristo. E em terceiro lugar, olhe para o alvo, olhe para Jesus Cristo. Os profetas e Jó, eles venceram. Sabe por que eles venceram? Porque Tiago deixou claro, eles confiaram no Senhor. O Deus dele é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia, é um Deus cheio de compaixão. E o nosso Deus, o nosso Senhor, breve virá, irmãos. E junto com ele nos trará uma justa recompensa. Pois foi ele mesmo quem disse, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12. Amém.